Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era aos 20 anos. E não é só porque o tempo passou, mas porque eu fui parando de fazer certas coisas que me afastavam de mim. De hábitos automáticos, expectativas dos outros, distrações disfarçadas de diversão e até de ideias que eu carregava como se fossem verdades absolutas. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você as coisas que eu parei de fazer depois dos 30 anos e que fizeram toda a diferença na minha saúde mental, na minha relação com o tempo, com o corpo, com o dinheiro e principalmente comigo mesma. Talvez você se identifique, talvez isso te faça repensar algumas coisas na sua própria vida. Mas o que eu espero mesmo é que esse vídeo te lembre que mudar é possível. E fica até o fim, porque a última coisa dessa lista foi a mais difícil de abandonar e também a mais transformadora. Bom, e a primeira coisa então que eu parei de fazer depois dos 30 anos foi que eu parei de consumir bebida alcoólica, né? E a verdade é que eu nunca gostei muito de beber, eu nunca gostei do gosto da bebida e eu nunca senti prazer real nisso, nem quando eu era mais nova, assim, mas eu ainda assim às vezes bebia socialmente, sabe? Pra não parecer estranha, pra me enturmar. Até que um dia eu realmente parei e me perguntei por que eu tô colocando uma coisa no meu corpo que eu nem gosto de verdade só pra me encaixar. Pesquisando, inclusive, eu descobri que até pequenas quantidades de álcool já afetam o nosso cérebro e o nosso corpo. O álcool ele tá ligado ao aumento de risco de mais de 200 doenças, tá? Entre elas depressão, câncer e problemas no fígado também. E isso sem falar no que o álcool faz com a sua energia, né? Espiritualmente falando. E olha que curioso, né? Depois que eu parei de beber, eu vejo como as pessoas tem o costume, né? A maioria das pessoas tem o costume de usar o álcool como anestésico emocional, né? E o quanto incomoda às vezes as outras pessoas o fato de você não fazer isso, né? O fato de você escolher não beber, não consumir bebida alcoólica, né? Te chamam de chata, de velha, de careta, mas sinceramente isso não faz a menor diferença pra mim mais. Inclusive, eu quero que vocês me contem aqui embaixo nos comentários se vocês têm o costume de beber, se vocês consomem bebida alcoólica, o que vocês pensam sobre isso? E a segunda coisa que eu parei de fazer, né, depois dos meus 30 anos, foi que eu parei de passar horas rolando o feed das redes sociais. E como produtora de conteúdo, vocês sabem que eu trabalho com isso, né? Eu tô todos os dias nas redes sociais. Mas por muito tempo eu me vi presa em uma armadilha, né? Eu entrava para postar um conteúdo, um vídeo meu, e eu saía 1, 2 horas depois, totalmente, fiquei ali, né, distraída esse tempo todo, e aí eu sempre desligava o celular com aquela sensação incômoda, aquela sensação ruim de comparação, de sobrecarga, né, de sentir que eu tinha perdido o meu tempo, literalmente, ali, sem fazer absolutamente nada, né? Foi aí que eu percebi que postar conteúdo é uma coisa, agora ficar rolando o feed do Instagram sem consciência, sem estratégia, sem motivo nenhum, é outra coisa completamente diferente. Esse segundo tava roubando justamente a energia que eu precisava para estar produzindo um conteúdo melhor e construindo a vida que eu quero viver. Tem inclusive alguns estudos da Universidade de Pittsburgh que mostra que quanto mais tempo a gente passa nas redes sociais, maior é o risco de ansiedade, de depressão e de sensação de inadequação também. E isso acontece porque a nossa mente ela não foi programada para lidar com esse tanto de estímulo, de comparação e de dopamina barata o tempo todo. Hoje eu limito o meu uso das redes sociais quando não é para trabalho, né? E eu tento tomar mais consciência desses momentos que eu tô ali simplesmente rolando o feed. E a terceira coisa que eu parei de fazer depois dos 30 anos foi que eu parei de evitar conversas difíceis. Durante muito tempo eu fugia de conversas desconfortáveis, sabe? Eu preferia ignorar a insatisfação, fingir que eu não me importava, dar tempo para que as coisas se resolvessem magicamente. Eu me anulava na tentativa de manter a paz, mas isso trouxe sérias consequências para minha vida. E foi então que eu precisei, né, decidir
a parar de fugir. Mesmo quando parece algo muito desafiador, eu me esforço para tentar resolver o mais rápido possível. Eu aprendi que a dor de uma conversa difícil é muito menor do que a dor de empurrar esse problema com a barriga até ele explodir. Quando você se posiciona com clareza, você deixa de ser refém da expectativa do outro e pode, inclusive, alinhar as expectativas que você mesma criou para aquela situação. Conversas difíceis não são o fim de uma relação. Muitas vezes são o começo de uma relação mais honesta, inclusive com você mesma. Outra coisa que eu parei de fazer foi que eu parei de querer tudo organizado e sob controle. Durante muito tempo eu tentei colocar toda a minha vida dentro de uma planilha e dentro de uma agenda, sabe? Eu achava que se eu tivesse tudo sob controle, nada de ruim aconteceria. Eu confundia organização com segurança emocional e controle com proteção. Mas a verdade é uma só: a vida não segue roteiro. E com certeza não obedece os nossos cronogramas perfeitinhos. Mesmo sendo uma pessoa organizada, que gosta de ter planilhas, de se organizar, de planejar as coisas, hoje eu entendo que maturidade não tem nada a ver com controle. Na verdade, é sobre saber se adaptar quando tudo muda. Porque vai mudar, e vai doer, e vai parecer injusto às vezes. Mas é aí que você cresce de verdade. E foi nessa virada que eu comecei a aceitar que nem tudo precisa estar perfeitinho para que eu esteja em paz. Que dá para continuar e estar em paz mesmo com a bagunça, com a dúvida, com o plano B virando plano A. Hoje, é claro que eu ainda organizo a minha vida. Eu amo ter sistemas, organizar, planejar o que eu posso. Eu acho isso, inclusive, extremamente importante para que a gente saiba qual direção seguir, para que a gente dê uma direção para os nossos dias. Mas eu parei de lutar contra o caos. Porque muitas vezes o caos também está sendo professor da gente. Às vezes o que você chama de bagunça é só a vida tentando te mostrar um caminho melhor. Não é sobre ter tudo sob controle. É sobre saber confiar que você é capaz de se reconstruir quando tudo sai dele. E essa confiança de que eu posso cair e me levantar quantas vezes forem necessárias mudou totalmente a minha forma de viver, a minha maneira de viver, quem eu sou. Hoje eu me movo com intenção, como eu disse, eu faço os meus planejamentos, mas eu abri mão do controle. Porque o que sustenta a gente mesmo não é o plano, é a consciência de que a gente é capaz de refazer o plano quantas vezes forem necessárias. E outra coisa que eu parei de fazer, depois dos meus 30 anos, e essa foi uma mudança muito significativa na minha vida, e eu acredito que na verdade eu tô até ainda no processo, mas eu parei de esperar pela mudança do outro. Por muito tempo eu carregava esse tipo de pensamento, sabe? Quando o fulano mudar, quando aquela pessoa entender, quando as coisas melhorarem. Eu ficava esperando reconhecimento, empatia, iniciativa, esperando que os outros fizessem o que eu achava que era certo. Mas aos poucos eu fui entendendo que a minha paz não pode depender do ritmo de alguém. A psicologia chama isso de locus de controle interno, que é quando você entende que a sua vida é resultado das suas escolhas e não das atitudes de quem está ao seu redor. Essa virada é libertadora, mas também é dolorosa, porque exige a aceitação de que nem todo mundo vai seguir com você e que nem todo relacionamento vai evoluir junto com você. Hoje, se algo me incomoda, eu procuro entender o que em mim tá provocando aquilo. Em vez de esperar do outro uma atitude que talvez nunca venha, eu tomo a atitude. Eu procuro me posicionar, eu me afasto se eu achar necessário. Eu não cobro mudanças das outras pessoas, eu tento honrar as minhas. E uma outra coisa que eu parei de fazer depois dos meus 30 anos é que eu parei de esperar estar 100% pronta para fazer as coisas. Durante muito tempo eu adiei os meus planos, adiei coisas que eu queria fazer porque eu tava esperando aquela sensação de que, nossa, agora eu tô pronta. Agora eu tenho tudo que preciso para fazer isso, para ser essa pessoa, para construir isso, para conquistar isso. Eu ficava esperando por algo que nunca chegou. E isso é porque a verdade é que tá 100% pronta é uma ilusão.
E ela é justamente o reflexo de um medo de ser julgada, de ser criticada, de não dar conta de fazer. Uma das ideias, inclusive, da Brené Brown, do livro A Coragem de Ser Imperfeita, é que o perfeccionismo, muitas vezes, ele é justamente uma tentativa de se proteger da vergonha. E eu acho que é justamente isso, sabe? Eu queria estar perfeita, estar pronta pra não ser criticada, pra não ser julgada, mas no fundo isso só tava me paralisando. Hoje eu procuro agir com o que eu tenho. Eu erro em público, aceito que eu não sou perfeita, aceito que eu vou errar algumas vezes. Eu volto e refaço as coisas quando elas não saem exatamente como eu esperava. Depois dos 30, eu entendi que a coragem ela não nasce da clareza, mas ela nasce da escolha de seguir mesmo sem ela. E a próxima coisa que eu parei de fazer depois dos meus 30 anos é que eu parei de ignorar a minha vida financeira. Eu sempre achava que eu era muito nova para pensar sobre guardar dinheiro para o futuro, me planejar para o futuro, pensar na minha aposentadoria. Eu sempre achava que eu tinha mais tempo, que eu tinha muito tempo pela frente, sabe? E enquanto isso, eu gastava sem planejamento, sem consciência, não pensava na minha eu do futuro, porque eu não vou ter a disposição que eu tenho para trabalhar agora para sempre. Depois dos 30, eu comecei a entender que tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E quanto mais cedo a gente começa, melhor é. Inclusive, tem vários estudos que apontam, né, que quem começa a se organizar e se planejar financeiramente desde muito cedo constrói uma base para o futuro muito mais sólida. Foi aí que eu decidi começar a encarar a minha vida financeira de frente, né? Realmente começar a tomar as decisões que eu precisava tomar para colocar a minha vida financeira nos eixos, para poder viver o presente, mas também pensar no meu futuro. Inclusive, hoje eu tenho a minha planilha financeira que me ajuda a me organizar financeiramente da melhor maneira possível, né? A melhor maneira que eu encontrei, colocando ali os meus ganhos, as minhas entradas, as minhas saídas, destinando um valor para os meus gastos fixos, estipulando um teto para as minhas categorias de gastos variáveis, para não extrapolar o orçamento e gastar mais do que eu posso. Sempre tiro um dinheirinho para guardar, para investir para o futuro também, para o caso de uma emergência, para minha aposentadoria. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro um pouquinho da minha organização financeira, né? Como que eu faço para me organizar financeiramente, inclusive usando essa planilha. Eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima para vocês assistirem depois, porque tá muito legal esse vídeo. Se você sente que precisa organizar a sua vida financeira, colocar a sua vida financeira em ordem, para começar a ver o dinheiro sobrar no fim do mês, assiste esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai transformar completamente a sua vida financeira, tá? E vamos lá, a próxima coisa, ó, que eu parei de deixar, né, para depois foi o cuidado com a minha saúde mental. Por muito tempo eu colocava, né, o cuidado com a minha saúde mental lá no finalzinho da lista, sabe? Sempre tinham coisas mais urgentes, mais importantes para fazer. Inclusive, eu achava que esse negócio de cuidar da saúde mental era coisa de gente que não aguenta o tranco, sabe? Eu pensava, todo mundo passa por isso, todo mundo sente isso. Eu pensava que era coisa de gente que não tinha uma louça para lavar. Vocês já ouviram essa expressão, né? Você tá com problema? Arranje uma louça para lavar que você vê que isso passa rapidinho. Então, eu tinha todas essas crenças, sabe? E eu precisei desconstruir tudo isso e entender que cuidar da minha saúde mental era cuidar de mim. Inclusive, gente, tem estudos que mostram que cuidar da nossa saúde mental melhora a qualidade do nosso sono, nosso foco e até a imunidade. Foi então que eu comecei a criar pequenos rituais na minha rotina que me ajudam a cuidar melhor da minha saúde mental. Eu já comentei com vocês que alguns anos atrás eu passei por um transtorno de ansiedade generalizada. Tem um pouquinho dessa história aqui no canal também, se vocês forem assistir os outros vídeos. Mas eu acho que naquele ponto eu entendi que eu precisava realmente olhar para minha saúde mental, porque sem isso a gente não faz mais nada na vida, sabe? Todo o resto perde a graça, perde a cor, a gente perde a vontade, sabe? Então isso era essencial, devia ser a primeira coisa na minha lista. Então hoje eu tenho momentos ao longo do meu dia, da minha semana, da minha rotina, onde eu paro para cuidar da minha saúde mental. Eu procuro, de vez em quando eu faço meditações, porque me ajuda a relaxar. Eu tenho um caderninho aqui, vou até pegar para mostrar para vocês, que é esse caderninho aqui, ó, que é o meu caderninho do tudo, né? Da minha escrita terapêutica que eu falo para vocês, né? E aqui eu escrevo muitas coisas assim,
íntimas mesmo, sabe? Pensamentos, sentimentos. Isso me ajuda a colocar pra fora. E quando eu releio, né, quando eu pego pra ler essas páginas, muitas vezes é como se eu estivesse olhando de fora do problema, de fora da situação, e eu consigo enxergar tudo com um pouco mais de clareza. Isso me ajuda bastante também, porque eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, então eu tô sempre pensando no amanhã e muitas vezes eu preciso entender que a gente só tem o hoje. A gente não tem o passado, a gente não tem o futuro, a gente só tem o hoje. E viver o hoje bem é a única coisa, é a melhor e a única coisa que a gente pode fazer. E o que eu quero deixar aqui é que se você sente que vive na correria, tá sempre se deixando para depois, né? Saiba que é possível encaixar pequenas rotinas no seu dia a dia para cuidar melhor de você. Fazer uma meditação guiada no YouTube de 15 minutinhos, de 10 minutinhos. Ter um caderno para você anotar suas emoções, os seus pensamentos, conseguir colocar para fora o que você está sentindo. E sim, buscar ajuda profissional quando você sentir necessidade disso. A penúltima coisa que eu parei de fazer depois dos 30 anos é que eu parei de me culpar pelo passado ou desejar que as coisas tivessem sido diferentes. Por muito tempo eu carreguei uma culpa enorme por coisas que eu fiz ou deixei de fazer no passado. Eu vivia desejando que as situações tivessem sido diferentes, que eu tivesse tomado escolhas diferentes, que as coisas tivessem acontecido de uma outra maneira, sabe? Eu ficava presa nesses pensamentos do tipo, mas e se eu tivesse começado antes? E se eu não tivesse tomado essa decisão? E se eu tivesse feito diferente? Era como se eu quisesse reescrever o roteiro da minha vida, mas a verdade é que a gente não consegue mudar o passado. O que dá pra mudar é a forma como a gente se relaciona com ele. Eu comecei a entender que a culpa, ela não conserta as coisas, ela só te prende a algo que não existe mais. E que ficar alimentando o arrependimento não muda nada, só te drena. Hoje eu tento olhar para o meu passado com mais compaixão, entender que eu fiz o melhor que eu pude com o que eu sabia naquele momento. E tudo, absolutamente tudo o que aconteceu serviu para me moldar na pessoa que eu sou hoje. Eu aprendi a acolher a minha história, a me perdoar, a substituir o e se por a partir de agora. Porque a única coisa que eu posso mudar é o próximo passo. Viver o presente com consciência é a verdadeira liberdade. E a última coisa, e talvez até a mais importante dessa lista, a última coisa que eu parei de fazer depois dos 30 anos foi que eu parei de justificar a minha insatisfação ao invés de agir para mudar. Eu vivia me questionando que as coisas não estavam indo bem na minha saúde, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, mas eu não fazia nada para mudar. Eu sempre tinha uma desculpa. Depois dos 30, eu percebi que essa postura só me deixava presa em ciclos que não me faziam bem. Justificar a minha insatisfação acabou se tornando um conforto tóxico, um jeito fácil de evitar o desconforto que vem com a mudança. Tem alguns estudos que mostram que agir, mesmo que devagar, é o que realmente traz satisfação e senso de controle da própria vida. Então eu decidi começar pequeno. Comecei a tomar melhores decisões no meu dia a dia, começar com pouco mesmo, sabe? Qual era a menor decisão que eu podia tomar no meu dia para mudar aquilo com o qual eu estava insatisfeita. Então eu comecei a mudar vários aspectos da minha vida, né? Eu sempre falo que foi uma coisinha foi puxando a outra, né? Então eu comecei a cuidar melhor da minha saúde física e mental. A partir do momento em que eu comecei a cuidar da minha saúde física, eu comecei a me alimentar melhor, praticar atividade física, comecei a cuidar mais de mim. A partir do momento que eu comecei a cuidar melhor da minha mente, os meus relacionamentos, as pessoas que estavam ao meu redor, tudo isso foi mudando também. E se você sente que precisa realizar mudanças na sua vida também, saiba que você não precisa dar grandes passos, você só precisa do primeiro passo. Para de justificar a sua insatisfação e começa a agir, mesmo que pequeno. Essa escolha de agir, mesmo que eu não soubesse qual era o jeito certo de fazer, mesmo que tudo que eu pudesse fazer fosse algo praticamente insignificante, um passo pequenininho, essa escolha de agir, mesmo com todos esses cenários diante de mim,
mudou toda a minha vida. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa lista aí de coisas que eu deixei de fazer depois dos meus 30 anos. Comenta aqui embaixo quantos anos você tem, com qual dessas coisas da lista você se identificou, o que mais você incluiria, que você aprendeu nos seus tantos anos de vida. Comenta aqui embaixo porque eu acho que vai ser um encontro muito bacana. As outras pessoas podem ler também, se inspirarem também e refletirem sobre as próprias vidas também. Então eu acho que vai ser uma troca bem bacana, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho esse outro vídeo do canal que eu acho que você pode gostar de assistir também. Um super beijo e até o próximo vídeo!